Boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais este vídeo do InResidence. Hoje a gente vai falar sobre o PEP, Plano Estratégico de Produção. A gente tem tantos benefícios com o PEP, é produtividade, é faturamento, e a gente vai abrir aqui um arquivo para você, para a gente preencher ao vivo. Se você tem alguma dúvida, então chama seus amigos, vem para cá, que a gente vai fazer isso juntos. Eu sou Suiene Aracaki. Eu sou Igor Campos, sejam bem-vindos, muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo. Mas o que é esse plano estratégico de produção? É onde a gente vai conseguir visualizar o que a gente vai produzir para esse cliente, né, com essa demanda. Então, estou aqui usando como exemplo, vamos pensar que a gente vai fazer um projeto residencial, tá? E aí a gente já tem aqui um breve escopo, nessa primeira parte aqui, a gente tem um breve escopo de o que é esse projeto, essa demanda que a gente está recebendo dos nossos clientes, né? Então, eu coloquei aqui esse exemplo de o objetivo da presente proposta consiste em apresentar as condições pelas quais o escritório X, que é o nome do seu escritório, propõe-se a executar os serviços profissionais de arquitetura sob a modalidade de preço global fixo, porque a gente vai apresentar um preço geral para esse cliente, para essa proposta, né? Para elaboração de projeto completo de arquitetura nas etapas tais, tais e tais. Nesse caso aqui, como uma residência, a gente coloca o projeto estudo preliminar, projeto legal e projeto executivo. Para residência, com aproximadamente 450 metros quadrados de área, localizada no endereço tal. Então, por que eu coloco aqui essa breve descrição? Porque na hora que eu for montar a minha proposta para apresentar para o cliente, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá na proposta, vou falar, olha, isso daqui é o objeto da nossa relação comercial, né? Então, eu aproveito e faço uma coisa de uma vez só. As duas coisas de uma vez só. Então, aqui eu vou ter o nome do meu cliente, né? Vou ter essa breve descrição. Aqui, preparado por quem? Né? Então, eu vou colocar aqui o meu nome. E aí, a data de hoje, 24 de agosto de 2021. Beleza? E aí, o que tem nessa planilha? Nessa primeira coluna, eu gosto de numerar, né? E então, coloco aqui o número que vocês vão ver que daqui a pouco vai fazer mais sentido. Esse documento aqui é o nome do nosso arquivo, porque eu gosto de dar nome para tudo aqui, né? Então, a gente coloca o nome do arquivo, a gente vai preencher isso junto. Aqui vem o número desse documento, o número do arquivo. Antes era o nome do arquivo, agora é o número do arquivo, né? Porque tudo é numerado. E aí depois eu tenho uma especificação breve dos serviços e dos desenhos que vão ser produzidos e prestados, né? O número da revisão, quem é o responsável por elaborar essa tarefa ou este desenho, a escala que vai ser desenhada, o formato do arquivo, se é um arquivo doc, se é um arquivo DWG, se é um arquivo SketchUp, enfim, é o que você está se propondo a fazer. O formato, né, se é uma prancha A1, A0, A2, ou se é um documento A4, por exemplo, e aqui as horas que eu vou prever para a elaboração de cada coisa que eu vou colocar aqui nessa planilha, de cada item. E aí, então, eu gosto de separar o que é serviço e o que é desenho. Por quê? Porque muitos clientes apresentam essa insegurança de, nossa, mas você vai comigo na loja? Quantas reuniões a gente vai ter? E se eu precisar de você? Então, assim, essa insegurança a gente precisa suprir. E é normal que as pessoas, né, que o nosso cliente se sinta inseguro. É uma relação comercial com valores normalmente mais altos, né? Então, ele precisa dessa segurança, a gente vai dar essa segurança para ele. Então, eu separo aqui a parte de serviços da parte de produção de desenhos, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui, por exemplo, em serviços? Eu vou aqui fazer, por exemplo, o meu termo de abertura de projeto. Suiene, o que é termo de abertura de projetos e elaboração do programa de necessidades? Olha só, gente, termo de abertura de projeto é um documento muito bacana que eu não vou falar hoje, mas a gente já tem um vídeo falando sobre termo de abertura de projetos. Então, depois corre lá e assiste, tá bem? Então, eu preciso de um tempo para elaborar esse termo de abertura de projetos. Eu elaboro esse termo antes de fechar o contrato? Não.
Mas, eu fechando o contrato, eu vou cobrar um trabalho que eu vou vir a fazer, ok? Então, termo de abertura de projetos e elaboração do programa de necessidades com o cliente. Então, vamos primeiro preencher aqui os serviços, tá bom? Aí, depois eu vou colocar uma reunião com o cliente do briefing inicial, por exemplo. Depois eu vou ter uma reunião com o cliente de apresentação de projeto. Mas, Suiene, isso não está incluso? Gente, olha só, mas isso não é uma hora profissional? Ou você vai dar as suas horas profissionais para o seu cliente? Então, tudo tem que estar previsto aqui, tá? E aí, depois eu vou fazer, antes disso, na verdade, eu vou ter um levantamento espacial e fotográfico, por exemplo. E depois um levantamento normativo, né? Ou seja, tudo isso daqui são serviços que a gente está prestando, certo? E se você não computar essas horas, você vai dar essas horas para o seu cliente. Aliás, tem uma coisa, vou dar um passo para trás aqui. Tá vendo isso daqui? Olha, isso que a gente está preenchendo aqui vai ser de estudo preliminar, ok? Da primeira etapa desta planilha, que é estudo preliminar. A gente costuma vender o nosso projeto um pacote geralmente completo, que vai do estudo preliminar até o projeto executivo, incluindo, muitas vezes, se forem projetos comerciais que são mais rápidos, muitas vezes a gente inclui a fiscalização da execução do projeto. Mas pode ser que você, na sua cidade, na sua realidade, o jeitinho do seu escritório, que você goste de vender pacotes separados das etapas de projeto. Então, isso aqui vai funcionar para tanto um projeto completo, quanto também para o pacote completo, beleza? Então, aqui a gente está separando por etapas. Então, quais são os serviços do estudo preliminar? Termo de abertura, elaboração de programas de necessidades, reunião com o cliente de briefing, reunião de apresentação de projeto, levantamento espacial fotográfico, levantamento normativo. Como eu falei, tudo isso são horas técnicas, então você pode e deve cobrar por elas, tá? E aí, vamos passar para cá, então. Vamos dar nome aos bois aqui. Como que a gente, aqui no escritório, como que a gente gosta de dar nomes a esses arquivos? Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar como AA, porque a gente usa as iniciais do nome e sobrenome do meu cliente. Porém, aliás, deixa eu colocar um nome aqui para ficar mais fácil, um exemplo melhor. Digamos que meu cliente se chame José da Silva, ok? Opa, José não, né? José. E aí, aqui, eu vou colocar as seguintes iniciais. José da Silva, ARC, porque é um documento de arquitetura, EP, porque é uma etapa de estudo preliminar, DCA, aqui no escritório, eu coloco porque é um documento administrativo, né? Então, o termo de abertura de projeto, ele é um documento de administração do projeto, ok? E TAP, que é o termo de abertura de projeto, por exemplo. E aí eu vou dar uma sigla para ele, por exemplo, que é o T, que é de termo de abertura, e eu estou colocando aqui que todos os documentos da etapa de estudo preliminar começam com o número 1. Então, esse seria o 10, por exemplo. Aí, depois, reunião de briefing com o cliente. A mesma coisa, José da Silva, ARC, EP, DCA, documento administrativo. Ao invés de ser TAP, agora vai ser uma ata, porque é uma ata de reunião, ok? Então, aqui, eu vou criar uma sigla que é um A10. Ah, mas eu tenho duas reuniões, então eu vou ter 2 atas de reunião, sendo que a segunda vai ser A11, ok? Suiene, posso fazer diferente? Claro, faça do jeito que você quiser. Eu só estou explicando aqui como que a gente monta isso aqui no escritório, beleza? E aí, por exemplo, levantamento vai ser a mesma coisa? Sim, só que ao invés de ata, eu vou colocar aqui leve de levantamento, por exemplo. E aí, aqui eu vou colocar, por exemplo, L10 e aqui L11, beleza? Então, aqui eu tenho nomes dos documentos, que tem o JS, que é a identificação desse meu cliente especificamente. Se fosse outro nome, eu pegaria as iniciais do nome e sobrenome deste outro cliente. E aí, eu vou colocar aqui R00, que é o número da revisão desse documento. E aí, eu vou colocar R00 por enquanto para todo mundo, porque, afinal de contas, eu não fiz ainda nenhuma revisão.
Quem é o responsável? Digamos que eu seja responsável para fazer o termo de abertura de projeto. Então, eu vou colocar as iniciais do meu nome, Suiene Ritter Aracaki. E aí, quem vai fazer a reunião de briefing com o cliente? Você e eu também. E a reunião de apresentação também. Quem vai fazer o levantamento espacial? Ah, digamos que... Flávio está aí? O Flávio vai fazer o levantamento, ó. Então, Flávio. Coloco aqui o Flávio fazendo aqui o levantamento, beleza? Mas e aí, esse documento tem escala? Não, não tem escala, né? Porque ele é só um documento técnico. Então, aqui eu vou deixar todo mundo vazio, beleza? E qual que é o arquivo? Aqui eu vou ter um arquivo doc para todo mundo, né? O formato do meu arquivo, que eu vou deixar aqui prontinho, e aqui vai ser um A4 para todo mundo, beleza? Preenchido. Maravilha. E aí, o que eu vou fazer? Ali, a revisão saiu R01, 02, 03, 04. É verdade. Só para a galera não... Não, é verdade. Aliás, o outro aqui também saiu. Vamos, peraí, copiar. Beleza? E aqui também, todo mundo aqui no A4, ok? Bom, aí o que acontece, gente? Eu preciso prever as horas, né? E volto a falar, olha, por que a gente falou do princípio de Pareto no começo desse vídeo? Justamente porque você vai investir um tempo nisso, uma energia para elaborar esse plano de documentos, né? Ou seja, esse plano estratégico de produção? Sim. Mas na hora que você terminar esse plano, você vai saber quais são os serviços que você vai prestar, quais são os desenhos que você vai produzir, você vai ter o escopo da sua proposta, do seu contrato praticamente prontos, você sabe quem é a sua equipe, quantas pessoas vão participar dessa produção, e principalmente, você vai saber o tempo que você vai precisar para produzir tudo isso, e aí você começa a negociar todos esses dados, né? Então, digamos, o termo de abertura de projeto e a elaboração do programa de necessidades, eu preciso aí de 4 horas, por exemplo, para fazer esse documento, ou talvez até mais, 8 horas, beleza. A estimativa do arquiteto sempre é otimista, né? Sempre. Aquela coisa, né, do tipo, não, meia horinha eu termino isso daqui. Tipo, não é assim, né? Reunião com o cliente, gente, quantas horas vocês acham que vocês vão investir aí numa reunião de briefing inicial com o cliente? 1 hora? 2 horas? Olha, vou dizer uma coisa para vocês estão redondamente enganados. Se vocês não acreditarem em mim, baixa um aplicativo de gestão de tempo no seu celular e faz essas contas para vocês verem. É muito mais do que você imagina. Então, uma reunião de briefing inicial com o cliente, você vai ficar com esse cliente, você e ele, umas 2 horas. Porém, quando ele sair do seu escritório, você vai ter que passar esse negócio todo a limpo, você vai ter que realmente organizar essas informações. Então, pelo menos umas 4 horas você vai investir. Isso porque, se você já tiver mapeado um esqueminha, né, uma pesquisinha prévia, para você sentar e orientar a reunião. Caso contrário, se você não tiver isso ainda, você vai precisar sentar em algum momento, fazer esse mapeamento, para você saber quais são as perguntas que você vai fazer para o seu cliente, né? O que é importante você saber dos levantamentos de dado, por exemplo, dos dados cadastrais também, né? E aí, fora isso daí, a própria informação sobre as expectativas desse cliente em relação ao teu projeto, né? Então, vamos colocar aí, estou colocando umas 4 horas, mas fiquem atentos, tá? E o levantamento espacial? Ah, não, vou lá rapidinho eu faço esse levantamento e aí tá tudo certo. Tá tudo certo não, gente. Quando você faz o levantamento, isso se for um terreno vazio, né? Porque se for um terreno que tem alguma edificação, que você vai fazer algum tipo de reforma, cara, vai te tomar um tempão. E aí você vai ter que voltar para o escritório, colocar tudo isso em arquivo, verificar. Provavelmente você vai ter esquecido de colocar alguma informação lá. Ou seja, não vai ser menos do que 8 horas. Sério, 8 horas é um dia de trabalho, gente. Tá dando essas horas para o seu cliente? Tá podendo, né? E mais um levantamento aí normativo, tá bom? E aí, fizemos aqui um fechamento da etapa de estudo preliminar, dos serviços do estudo preliminar. Vamos, então, para os desenhos? E aí, o que a gente vai fazer aqui nos desenhos? A mesma coisa. José da Silva, uma coisa diga lá.
que vale a pena vocês colocarem. É legal que a Sui está montando com vocês, tá, gente? E aí, assim, vocês vejam que ela elencou alguns serviços ali que eventualmente podem ser realizados durante essa etapa preliminar. Outro que eventualmente pode ser considerado é alguma consulta sua com um colega que trabalha com os projetos complementares. De repente, antes mesmo de você apresentar o estudo preliminar, você quer conversar com o calculista, ver se o que você está sugerindo tem uma boa abordagem. Então, é importante vocês, com base no exemplo que a gente está trazendo, começarem a abrir os horizontes e as perspectivas de vocês para contemplar, inclusive em função das rotinas e da própria relação de trabalho que vocês têm, ou seja, as práticas que vocês estão estabelecendo nos seus respectivos escritórios. Se não tem ainda, aqui uma sugestão, a gente está fazendo de uma maneira muito rápida e muito objetiva, então comecem a refletir um pouquinho sobre os processos e os procedimentos que vocês têm em cada uma dessas etapas de projeto, tá? Bom, então vamos continuar. A gente, então, para elencar aqui alguns itens, por exemplo, de estudo preliminar, tá? Então, JS de novo, porque são as iniciais do nome e sobrenome do cliente. ARC de novo, porque é um projeto de arquitetura. EP, estudo preliminar. E DCT, porque é um documento técnico. E aí, eu tenho aqui um código que é FLH, que é folha. Por que folha? Porque o meu arquivo, eu considero o meu arquivo pronto, a folha de plotagem, tá? Então, quando a gente for fazer o cômputo das horas, eu vou considerar que é o documento pronto, ele não é um arquivo solto, ele é um documento pronto para plotagem. Então, a folha, para mim, é esse arquivo de plotagem, tá? Diferente, por exemplo, de um arquivo que é uma matriz, né, que a gente usa arquivo referenciado, coisas assim. Então, FLH é a abreviação de folha, tá bom? E aí, vou colocar aqui, por exemplo, uma planta de locação e cobertura. Depois, vou colocar uma planta de layout, pavimento térreo, por exemplo, e depois cortes A e B, e fachadas, por exemplo, ok? Lembrem que é importante que a gente elenque aqui desenhos que vão, inclusive, facilitar a produção de imagens, né? Então, a gente procura criar esse vínculo para a gente poder ter informações para alimentar outros produtos que serão entregues juntamente com essa etapa, tá? De estudo preliminar. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, imagem 01. E aqui eu vou repetir para todo mundo, até chegar aqui. Aqui eu vou mudar, ao invés de folha, eu vou colocar aqui que é uma modelagem, por exemplo. E a imagem, eu vou, ao invés de produzir uma imagem só, digamos que eu vá produzir aqui 8 imagens para o meu cliente, no estudo preliminar. Nossa, mas vocês apresentam imagem já no estudo preliminar? Sim, inclusive a gente tem um vídeo sobre isso, não temos, Igor? Que a gente fala exatamente sobre o investimento de energia que a gente coloca no estudo preliminar, justamente para que a gente consiga fazer essa venda, né? Encher os olhos do cliente, emocionar o cliente, né? E é isso que é muito legal. Então, a gente investe muito nesse primeiro momento, e a gente também investe muita energia na fiscalização da execução do projeto, né, justamente para que o cliente perceba que a gente está com ele de ponta a ponta, né, e que, na verdade, o compromisso dele é com a obra pronta, não é com o projeto, né. Bom, então, vamos lá. Digamos que a gente vai entregar esses desenhos aqui, esses serviços, e esses desenhos e essas imagens aqui para o cliente. E aí, aqui, de novo, vou colocar o R00 para todo mundo. Pode ser que eu tenha alguma revisão ou não, mas, enfim, por enquanto ela entra como revisão 00. E aqui, olha, aí a gente vai preencher com esse código, na verdade, que ele é fruto, inclusive, dos manuais de intercambiabilidade de projetos, né? Então, é uma numeração que, ao invés de a gente colocar 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, né? Que é meio contraprodutivo isso, porque, inclusive, se você tiver mais de 10 pranchas, pensa, você vai ter que voltar e renumerar todo mundo,
Se forem só 10 pranchas, até tá de boa, né? Mas e se forem 50? Aí começa a ficar ruim, né? Então, a gente usa a série 100, daí para as plantas, então 101, 102, e aí os cortes a gente coloca na série 200, né? Então entra no 201, e as fachadas aqui na série 301. E as imagens a gente coloca aqui numa série 1000, por exemplo. Então 1001, e aí vai assim sucessivamente, beleza? Quando eu quero que ele vá em série, ele não vai, né, Danado? Bom, e aí aqui de novo, olha, quem vai fazer a planta de locação? Opa, de ir não, né? De D. Quem vai fazer os desenhos? Quem vai produzir os desenhos? Digamos que eu vá fazer esses desenhos aqui. Então, Suiene Hideakaki, coloco aqui todo mundo. E aí, quem vai produzir as imagens? Aqui no escritório é o Paulo. Então, vamos colocar PH, e assim sucessivamente, né? Então, eu já estou aqui. Não, vou colocar aqui o Flávio, né? Vamos colocar Flávio aqui, para depois mostrar para vocês uma coisa interessante aqui. E aí, aqui, olha, qual é a escala que eu vou produzir? No estudo preliminar eu vou colocar 1 para 125, por exemplo, esses desenhos. Então, eu já estou aqui. Por que é importante, hein, gente, a gente colocar isso? Porque eu preciso saber qual é, na verdade, o tamanho da prancha que eu vou precisar. Por que eu preciso saber o tamanho da prancha? Porque depois eu preciso completar essa informação com o custo da plotagem. Entende? Ou seja, olha o princípio de Pareto de novo. Eu estou organizando tudo isso daqui para eu saber o que eu vou produzir, qual que é o custo da minha produção, e no custo da produção entra a plotagem, né? Entra, por exemplo, o custo da emissão da RRT? Sim, mas aqui nesse documento eu preciso linkar uma informação com a outra. Então, eu sei que para o terreno que eu fiz o levantamento, a planta de cobertura, na escala 1 para 125, vai caber numa prancha 2, que eu preciso fazer o cômputo disso para depois passar a régua e fechar essa conta aqui. Né? E aí aqui, olha, pode ser que eu faça DWG ou SketchUp, por exemplo, não sei, mas é uma possibilidade. Então, eu vou colocando isso daqui. As imagens não têm escala, né? Então, aqui eu coloco em branco, beleza? E aqui eu vou produzir em JPG, por exemplo, não sei, ou em TIFF. Então, eu coloco aqui os formatos todos e já estou aqui acrescentando informações que são necessárias para a montagem do meu preço, né? A montagem do custo do meu projeto. Por isso que a gente fala, quanto que custa o seu projeto? Você sabe quanto custa para você produzir tudo isso? Você sabe qual é o tempo? Não só o tempo que você vai estar fazendo desenho, mas o tempo que você vai estar em reunião com o seu cliente, ou você vai estar em deslocamento. E aqui tem até uma coisa muito importante. Digamos que para os colegas que são de outras cidades, né, tem alguns colegas que fazem projetos para cidades vizinhas. E aí você tem que computar o tempo do seu deslocamento, porque você não está indo a passeio, você está indo a trabalho, né? Então, digamos que numa reunião aqui, se você vai se deslocar e você gasta 1 hora para ir, 1 hora para voltar, você tem que considerar essas 2 horas que você está se deslocando profissionalmente também, tá? E tem várias outras coisas que, de novo, tá, gente? Estou repetindo, a gente está fazendo de uma maneira muito rápida, assim, para vocês terem uma percepção de como isso pode ser feito. Mas tem algumas questões que são legais, assim, de vocês preverem, né? Por exemplo, eu particularmente, eu faço muito desenho. Então, eu desenho no papel, às vezes eu faço uns sketches, eu entrego para o cliente. Isso tem tempo. Então, os croquis eu posso colocar lá no início. Aí tem a turma lá do escritório, que na etapa de estudo preliminar gosta de fazer uns diagramas. Então, a gente trabalha os diagramas também. Então, a gente, para apresentar no estudo preliminar. Memorial descritivo, da concepção do projeto, também é legal vocês colocarem. Por quê? Porque quando vocês precisarem publicar, quando vocês precisarem jogar para o Instagram, quando vocês já têm um texto, pelo menos previamente elaborado. E isso foi pago, o seu cliente pagou por isso. Na verdade, você está trabalhando para ele. Né? Então, essas questões todas são importantes. Aí, ao final, por exemplo, a Suzy está colocando aqui o formato das pranchas, que você vai abrir e apresentar para o seu cliente. Depois, ao final, você pode montar uma revista para o seu cliente do estudo preliminar.
e tem que contemplar a impressão, o custo de elaboração. Então, tudo isso você pode colocar. É claro que os teus honorários vão ficar mais altos, evidentemente, em comparação com os colegas, mas se você apresentar o plano de estratégia de produção dizendo tudo que você vai apresentar para o seu cliente, ele, evidentemente, vai estar ali, ou seja, consegue fazer, inclusive, uma comparação. E a gente, em alguns casos, por exemplo, a gente contempla ali, por exemplo, a gente vai fazer uma maquete física, mas às vezes a gente não coloca no plano estratégico de produção, por quê? Porque a gente quer surpreender o cliente. Então, a gente apresenta a maquete para ele e ele fica surpreso e tal. Então, tem algumas coisas que são legais a gente refletir para poder, enfim. Então, de novo, só para vocês terem uma ideia como a gente monta, mas cada caso é um caso, vocês podem pensar, montar, como estruturar, o que vocês têm hábito de fazer, enfim. Então, isso é legal vocês avaliarem, tá? Quantas horas você gasta? Sei lá, talvez eu gaste 32 horas. Ah, mas isso tudo, de novo, é um desenho pronto, né? E é como a gente já falou antes, a gente investe muito no estudo preliminar, muita energia no estudo preliminar. O que significa isso? Significa que no estudo a gente já começa com participação de projetos, a gente já mexeu na topografia, a gente já pensou na estrutura, qual que é o sistema estrutural, o sistema construtivo que a gente está usando, a gente já pré-dimensionou as estruturas, a gente já teve reunião com algum consultor, algum projetista complementar para a gente apresentar a nossa proposta, ou seja, é tudo bem mais redondinho. A gente investe, sim, tempo no estudo preliminar, né? Mas como é que você sabe quanto tempo? Você precisa se conhecer, né? Então, de novo, se você não sabe, baixa um aplicativo aí de gestão de tempo, ou anota num caderninho para você entender quanto tempo você gasta, porque o meu tempo é diferente do tempo do Igor, é diferente do tempo do Antônio, que está aqui com a gente, é diferente do tempo do Flávio, então, assim, cada um realmente tem um tempo de produção, e a sua equipe também. Se você tiver escritório com outros colaboradores, você precisa saber mais ou menos, ter uma média aí de produção, né? E quando que eu tenho dúvida, por exemplo, às vezes, quando o Paulo começou a trabalhar aqui com a gente, né, eu falei, Paulo, quanto tempo você gasta, você demora para produzir, para deixar uma imagem 100% pronta? Ah, eu demoro X horas. Beleza. Então, é isso aqui, ó. Ah, mas 16 horas por imagem? É isso. Então, entende? Então, a gente precisa saber quem são as pessoas que estão trabalhando com a gente, né? E a gente precisa também entender qual é o nosso tempo. E a gente vai aqui colocando, vou chutar aqui agora, tá? Só para a gente poder finalizar. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar 16 horas para a fachada, porque ela é fruto do corte, né? Os cortes eu vou fazer em mais tempo, porque eu preciso trabalhar um pouco mais as questões de topografia, de estruturas, de lançamento estrutural, e aí vou repetir aqui as 16 horas para colocar aqui as imagens, e aí de estudo preliminar, né? Aqui eu vou fazer a soma de tudo isso daqui, de serviços e projeto, né? E desenhos. E eu vou saber que eu vou gastar 252 horas para produzir a etapa de estudo preliminar. Gente, mas é muito. Olha só, eu tenho certeza que você provavelmente investe praticamente esse tempo. A diferença é que a gente está consciente desse tempo e está cobrando por ele. E provavelmente você está fazendo sem cobrar. Então, preste atenção, porque, na verdade, essa planilha, olha quanta coisa esse PEP pode dizer para a gente e mostra que o seu projeto vale mais os projetos valem mais do que 10K por mês. Porque você está aqui organizando o escopo, ela está te dizendo aqui quais são os serviços que você vai oferecer para o seu cliente, quais são os desenhos, quais são as imagens que você vai produzir, qual que é a escala e, consequentemente, qual que é o formato que você vai plotar, para você saber quanto que você vai cobrar do seu cliente, que você vai incluir no custo, né, do preço da sua proposta, e você vai saber também quem são as pessoas que estão envolvidas nesse projeto. Inclusive, por quê? Porque a gente geralmente não tem um projeto rodando no escritório, a gente tem mais. E aí eu preciso saber quem são essas pessoas para ir alocando cada um em etapas diferentes de projeto, né? Para que a gente não tenha aí um acúmulo de produção, por exemplo, né? Que depois a gente se enrosca e perde prazo, por exemplo, né? Ou seja, tudo isso daqui, gente, é onde começa a gestão. Gestão. A gestão é o princípio de Pareto. É exatamente
a sua energia, 20% da sua energia, que vai resultar em 80% do seu resultado. Então, se você não tem isso antes de você começar o seu projeto, cara, vai ficar difícil. A sua vida profissional realmente vai ficar difícil. Porque você não sabe, você só sabe o dia que você começa, mas você não sabe o dia que você termina e nem o que você vai entregar lá no final. Uma questão muito legal, só para vocês terem como reflexo, né? A Sui colocou ali, ó, resumidamente, a gente está falando de 252 horas de produção para o estudo preliminar. Isso dá praticamente 1 mês e meio de produção se fosse uma única pessoa trabalhando 160 horas. Como ela bem disse, né? Se você divide, ou seja, tem a equipe, você vai alocando as horas e tal. Então, isso é bem legal para vocês ficarem atentos. E aí vocês vão começar a entender os prazos, né? Porque vocês vão colocar assim, pô, mas eu faço, vai falar, vou te entregar em 20 dias o estudo preliminar. Cara, depende. Se você entregar um estudo preliminar meia boca, talvez fique em 20 dias, mas se for para entregar um trabalho consistente, pensado, maduro, e que realmente tenha todos esses desenhos e que você demonstre, inclusive, para o seu provável cliente, profissionalismo, entregando a planilha, o que você vai entregar, o que está detalhado na sua proposta, as coisas ficam um pouco mais claras. Quero saber quem deu like, quem printou a gente, compartilhou lá no Insta, marcou a gente. Quero saber se vocês estão realmente, assim, de alguma maneira, comprometidos aqui com a gente, interagindo, a gente trazendo esse conteúdo aí para vocês. Gente, então era essa abordagem que a gente queria colocar para vocês hoje, para que vocês tenham noção de que sim, os seus projetos, eles valem mais do que 10K por mês. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.